Seja bem-vindo! Neste estudo, você será capaz de entender como funcionam os conceitos básicos de banco de dados e sua aplicação em projetos de tecnologia. Isso será de grande importância para o exercício de sua profissão, uma vez que o gerenciamento eficiente de dados é essencial para o desenvolvimento de soluções tecnológicas robustas e funcionais. Vamos lá! Um banco de dados é um conjunto organizado de dados armazenados e acessados eletronicamente. Ele pode ser entendido como uma coleção de informações estruturadas, com o objetivo de facilitar o gerenciamento, a busca e a manipulação desses dados. Em termos simples, ele é um sistema que permite armazenar informações de forma organizada, de modo que elas possam ser recuperadas, atualizadas ou manipuladas conforme necessário. Essa organização é fundamental para garantir a eficiência e a integridade dos dados utilizados em diversos projetos de tecnologia. Eles surgiram como resposta à crescente necessidade de gerenciar grandes quantidades de informações de maneira eficiente. Antes da sua popularização, os dados eram frequentemente armazenados em arquivos físicos ou sistemas desestruturados, o que tornava a recuperação de informações um processo demorado e sujeito a erros. O processo de organização de dados é uma das maiores vantagens oferecidas pelos bancos de dados. Organizar as informações de maneira coerente e eficiente é essencial para evitar redundância, garantir a integridade dos dados e permitir que os sistemas acessem as informações de forma rápida e confiável. Além da eficiência na organização e recuperação dos dados, a segurança é um fator fundamental que os bancos de dados proporcionam. Por meio de métodos de autenticação e controle de acesso, é possível garantir que apenas pessoas autorizadas possam acessar ou modificar informações sensíveis. Em um projeto de tecnologia que lida com dados confidenciais, como informações financeiras ou registros médicos, o banco de dados desempenha um papel vital na proteção dessas informações contra acessos indevidos ou alterações não autorizadas. A criptografia de dados e os mecanismos de backup também fazem parte das estratégias implementadas para garantir a segurança das informações armazenadas. Sem uma estrutura organizada e segura para esses dados, seria impossível gerenciar o fluxo de pedidos e garantir que os clientes recebam suas entregas corretamente. Nesse sentido, ele atua como o coração de muitos sistemas, mantendo o fluxo de informações e garantindo que todas as partes do sistema trabalhem em sincronia. É importante destacar que a importância dos bancos de dados para projetos de tecnologia reside na capacidade de centralizar informações, facilitar a tomada de decisões com base em dados atualizados e garantir que essas informações estejam acessíveis e seguras. Desta forma, ele é uma ferramenta indispensável para qualquer projeto de tecnologia, proporcionando organização, eficiência, segurança e escalabilidade no gerenciamento de informações. A arquitetura de um banco de dados refere-se à maneira como ele organiza e armazena informações, tornando possível o gerenciamento eficiente de grandes volumes de dados. Para entender o seu funcionamento, é importante conhecer os seus principais componentes e como eles se interrelacionam. Os elementos básicos incluem tabelas, registros, campos e chaves primárias, que desempenham papéis específicos na organização dos dados. A tabela é o componente central de qualquer banco de dados relacional. Ela funciona como uma estrutura que armazena dados em formato de linhas e colunas, semelhante a uma planilha. Cada tabela dentro de um banco de dados armazena informações sobre uma entidade específica. Os registros são tratados como unidades únicas em operações de consulta e manipulação de dados. Essa abordagem organizada e sistemática é o que torna os bancos de dados eficientes para o armazenamento e recuperação de grandes volumes de informações. Os campos são as colunas da tabela e representam os diferentes atributos de uma entidade.
Cada campo contém um tipo específico de dado, como texto, número ou data. Cada registro terá valores para esses campos, de modo que os dados de um cliente específico possam ser armazenados de forma organizada. Chaves primárias. Um dos conceitos mais importantes na organização de um banco de dados é a chave primária. Ela é um campo, ou conjunto de campos, que identifica de forma única cada registro em uma tabela. A arquitetura básica de um banco de dados é composta por tabelas, registros, campos e chaves primárias, que formam a espinha dorsal da organização e gerenciamento de dados. Cada componente tem um papel específico na estruturação das informações e na forma como elas são acessadas e manipuladas. Com uma estrutura bem projetada, os bancos de dados permitem que grandes volumes de dados sejam gerenciados de forma eficiente, garantindo que as informações estejam sempre acessíveis e organizadas para atender às necessidades de diversos projetos de tecnologia. Ao compreender essa arquitetura, é possível aplicar esses conceitos de forma prática em diversos sistemas e aplicações, garantindo que os dados sejam armazenados, organizados e recuperados com precisão e eficiência. Eles são ferramentas indispensáveis no desenvolvimento de soluções tecnológicas, e a escolha do tipo de banco de dados adequado pode impactar diretamente o desempenho e a eficiência de um sistema. Existem diferentes tipos de bancos de dados, cada um com suas particularidades, que atendem a diferentes necessidades e aplicações. Entre os principais tipos, destacam-se os bancos de dados relacionais, NoSQL e orientados a objetos, cada um com características próprias que determinam sua aplicabilidade em diferentes contextos tecnológicos. Os bancos de dados relacionais são um dos modelos mais amplamente utilizados no mundo da tecnologia. Eles organizam as informações em tabelas compostas por linhas e colunas, em que cada linha representa um registro e cada coluna um campo com um atributo específico. Esse modelo é ideal para aplicações em que a integridade dos dados é fundamental e as informações precisam ser acessadas de forma estruturada e com alta consistência. Os bancos de dados NoSQL surgiram como uma alternativa para lidar com grandes volumes de dados e demandas de escalabilidade que os bancos de dados relacionais muitas vezes não conseguem atender. Ao contrário dos bancos de dados relacionais, o NoSQL, Not Only SQL, não segue um esquema rígido de tabelas com linhas e colunas. Em vez disso, ele permite armazenar dados de maneiras mais flexíveis, como documentos, grafos, pares-chave-valor ou colunas largas. Dada a flexibilidade, escalabilidade e capacidade de lidar com volumes massivos de dados, eles são frequentemente a escolha para projetos que envolvem grandes volumes de dados ou requisitos que mudam com frequência, como aplicações da web, plataformas de e-commerce e sistemas de análise de Big Data. Os bancos de dados orientados a objetos foram desenvolvidos para suprir a necessidade de sistemas que trabalham com dados complexos, além de relações mais ricas entre os dados. Diferentemente dos bancos de dados relacionais, em que as informações são armazenadas em tabelas, nos bancos de dados orientados a objetos, eles são organizados em objetos, assim como ocorre na programação orientada. Cada objeto armazena dados e comportamentos, ou seja, além de conter atributos, como os campos de uma tabela, ele também armazena métodos, que são funções aplicáveis àquele objeto. A escolha do tipo de banco de dados adequado para um projeto depende das necessidades específicas da aplicação. Compreender as diferenças entre bancos de dados relacionais, NoSQL e orientados a objetos permite que desenvolvedores e engenheiros de dados tomem decisões informadas, garantindo que suas soluções tecnológicas funcionem da maneira mais eficiente. Bons estudos e até mais!